Estamos entrando em um novo capítulo, agora tomografia computadorizada. A tomografia são cortes sagital, transversal e coronal, onde nós vamos visualizar todas as estruturas que compõem esse segmento. Entendendo que o corte importante da tomografia é o corte transversal. Vocês encontrarão isso em qualquer exame que chegar até vocês. Diferente do sagital e coronal, que nem sempre, nem em todos os exames estarão presentes essas incidências. No corte transversal, que é o mais importante, nós vamos identificar as janelas. A janela de partes moles, que nós chamamos de densidade 1, ou as janelas de ver a estrutura óssea, que nós chamamos de densidade 2. Cada uma dessas densidades ou dessas tonalidade de cor do exame, ele me proporciona a visão de uma determinada estrutura, a articulação, o disco, o corpo vertebral. E nesses cortes transversais, nós temos que entender os calibres, o calibre do canal medular ou o calibre do forame de conjugação direito e esquerdo. Nós vamos passar agora para o negatoscópio e nós vamos visualizar cada uma dessas estruturas. Venham. Pode ir. Veja, aqui no negatoscópio nós temos uma incidência me mostrando vários slides numa sequência com uma densidade onde eu vejo o osso branco, o disco cinza. Aí eu preciso identificar primeiro o que é cada uma dessas estruturas para eu dar um diagnóstico. O primeiro slide de identificação, que é esse cantinho aqui embaixo, ele me mostra um perfil da coluna lombar, que é a minha referência de exame, onde eu estou examinando. Aqui à esquerda, a partir de cima, no primeiro slide, eu tenho o primeiro slide de identificação, onde eu vejo linhas pontilhadas de uma face inferior da vértebra L4 para a face vértebra L3 para a face superior de L4. Então, cada linha pontilhada será um slide desse que se segue na sequência. A segunda janela de identificação, ou segundo slide, ele me mostra linhas pontilhadas que vai de L4 para L5, face superior de L5. Cada linha pontilhada dessa é um dos slides que se segue. E a última janela de identificação é de face inferior de L5 para a face superior de sacro, que me mostra na sequência cada uma desses slides. O que é importante visualizar? Primeiro, essa é a densidade 1, ou a janela para ver partes moles, onde eu vejo o osso muito branco, porque ele tem densidade calcária, e o grupo muscular paravertebral cinza escuro, como por exemplo psoas do lado esquerdo, psoas do lado direito, o eretor da coluna, multífido, todo esse grupo muscular paravertebral e a vértebra ou disco. Perceba que a nitidez entre uma estrutura que é óssea e uma estrutura que é de partes moles, como o disco e o músculo, é totalmente diferente. E nós vamos passar, então, por uma relação vértebra-disco-vértebra de L3 até o sacro, para entender cada estrutura em cada segmento. Como é um corte transversal, eu tenho que ver diâmetro transversal. Qual é o diâmetro do corpo vertebral? Nessa altura do corte do corpo vertebral, como é que está o forame de conjugação direito, forame de conjugação esquerdo e canal medular, se está livre. É uma ótima relação com forame aberto, canal medular livre. Um slide um pouquinho abaixo, esse daqui, que significa o primeiro corte aqui em cima de L3. Eu estou vendo a vértebra L3. Veja, ela está assimétrica. Processo transverso aparece bem de um lado, do outro lado não aparece. Processo espinhoso, lâmina, pedículo, um pouquinho ainda do pedículo.
Isso aqui não significa que o paciente não tem o processo transverso, significa que ele tem uma leve inclinação e o corte da tomografia vai pegar primeiro uma estrutura, depois a outra. Perceba que na sequência eu vou ver o processo transverso desse lado e não vejo mais desse lado. Imediatamente abaixo eu vou ver os dois. Imediatamente depois eu vou ver só um, só o que apareceu por último lá, que vai desaparecer por último aqui. Portanto, eu vejo que ele tem uma leve inclinação. Essa inclinação vai me dar essas imagens assimétricas, o que não significa uma assimetria da estrutura, mas sim de posicionamento. Vamos lá. Contorno do corpo vertebral, contorno do corpo vertebral, começa a aparecer uma borda cinza, o que significa que começa a cortar um pedaço do disco. Então, o primeiro corte aqui em cima, uma transição vértebra, disco, vértebra, vai me dar um pedaço de disco, um pedaço de vértebra, que vai me dar essa imagem. Isso é perfeitamente natural nas transições entre vértebra e disco, e lá na base do disco, entre disco e vértebra. Então, aparece realmente pedaço das duas estruturas. O que é importante a gente considerar? O contorno do disco não deve ser maior do que o contorno do corpo vertebral. Então perceba que esse diâmetro é o diâmetro do corpo vertebral, que essa vértebra tem formato de feijão. O disco também deve ter. Ele não deve obstruir foramen, que está aqui o foramen de conjugação do lado direito, foramen de conjugação do lado esquerdo e o canal medular com a medula dentro. Esse disco ele está perfeitamente normal dentro do seu contorno ideal. Se eu fizer um corte um pouquinho mais para baixo do meio dele, eu vejo que a base dele já tem uma leve dilatação. Isso aqui é um bulging. Essa dilatação não justifica sintoma porque eu estou vendo que o foramen está aberto. Então, na primeira relação, L3 para L4, L3, disco, L4, eu vejo que tem uma relação perfeitamente normal, apesar da leve inclinação do corpo vertebral. Vamos para a segunda relação. A sequência de cortes entre L4 e L5, cada linha pontilhada me dá vértebra, 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 foramen, foramen, canal medular, foramen, foramen, canal medular, começa a aparecer o disco. O disco se torna muito nítido aqui, o contorno de um corte no centro do disco, toda essa estrutura cinza. Veja, esse disco, ele excede o contorno do corpo vertebral. Se nós entendermos que o contorno do corpo vertebral é esse aqui, ó, esse diâmetro. Quando a gente vem para o disco, eu vejo que o disco é maior. O disco, ele excede em toda essa espessura, que vem da borda da vértebra até aqui o centro do canal medular. Tudo isso aqui é uma dilatação do disco. Essa dilatação, essa discopatia, essa protusão, pode usar um monte de terminologia aí para classificar isso, ela obstrui o foramen direito, veja que não tem o espaço por onde está saindo a raiz, está tomado pelo disco. Ela invade o canal medular, comprimindo a medula contra o ligamento amarelo lá atrás, fazendo uma estenose do canal medular. E tem uma leve projeção também no foramen esquerdo. Então aqui eu tenho uma discopatia compressiva que faz compressão do canal medular e principalmente do foramen direito, da sintomatologia irradiada do lado direito, porque isso tem uma compressão. Na sequência, eu vejo até o final da parte superior de L5, que está aqui, essa slide, e vou para a terceira sequência. Face inferior de L5, face superior de sacro. Então é corte, 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 cada corte um slide. Veja, contorno da vértebra, pedículo direito, esquerdo já não aparece mais, porque o paciente, como a gente já sabe, tem uma inclinação, então é perfeitamente aceitável essa assimetria. Contorno do corpo vertebral, e notem, nesse corte que começa a pegar o disco, eu vejo que o disco faz uma projeção póstero-central. Póstero por quê? Porque é da frente para trás. Portanto, ele faz póstero-central, fazendo uma compressão ali no canal medular.
Aqui no canal medular, obviamente, tem meninge, o saco tecal, é tecido neural, tem sensibilidade, mas ele não comprime o foramen. Veja que o foramen de conjugação, que é esse canalzinho aqui, ou aqui, ó, esse canal visto aqui, ele está aberto. Portanto, a raiz está passando livre. Ele tem uma compressão póstero-central. Nesse nível do canal medular, que é aqui, ó, nós estamos falando da altura de L5-S1. Já não tem mais quase nenhuma raiz da caldequina. É muito pouco, são poucas as raízes. Então, uma compressão póstero-central, ela não tem um significado. Se ela fosse póstero-lateral, direita ou esquerda, como é esse aqui o caso, ó, da L4 e L5, aí sim ele gera uma sintomatologia irradiada para o lado da compressão. Nesse nível, uma compressão póstero-central pode ser assintomático. Então, isso aqui é uma densidade 1 da tomografia, onde a gente visualiza a janela de partes moles, o contraste entre disco e vértebra, que é muito nítido, e nós vamos avaliar o calibre dos canais, do canal medular e do foramen de conjugação, e a relação entre diâmetro do disco e diâmetro do corpo vertebral. Dando continuidade à nossa aula prática da tomografia, nós saímos da densidade 1, onde a gente via nitidamente o contraste entre osso branco e disco cinza, para a densidade 2, que é a janela óssea. Percebam que é a mesma coisa, a janela de identificação da primeira sequência de slides, a segunda janela de identificação da segunda sequência de slides e a terceira janela de identificação. O exame não mudou, o que mudou foi a tonalidade. Essa tonalidade, que é a tonalidade 2, a densidade 2 ou a janela óssea, ela me permite ver ainda e muito bem claramente o contorno do corpo vertebral, as estruturas articulares. Vejam, a linha interfacetária, a relação da vértebra de cima que está se articulando com a faceta da vértebra de baixo. É óbvio que eu ainda vejo o contorno do disco, mas aqui nele não fica nítido o contorno do disco e o diâmetro do canal medular como fica na outra densidade. A densidade 1 serve para a gente ver a relação vértebra-disco. A densidade 2 serve para a gente correlacionar esse espaço articular direito e esquerdo, se tem assimetria, se tem processo degenerativo, se tem algum osteófito, alguma esclerose. Então, essa estrutura, onde existe o sofrimento do disco, que era lá no espaço entre L4 e L5, a gente tem que observar como é que está o espaço facetário, porque normalmente uma mecânica que leva à degeneração do disco leva também à sobrecarga e degeneração articular. Mas é um paciente jovem, com espaço articular preservado, não tem então nenhuma alteração significativa da estrutura óssea. Não tem osteófito, perceba que o contorno da vértebra é muito nítido, o canal medular está livre, as lâminas bem definidas, ó, as duas lâminas que se fundem para formar o processo espinhoso, a relação da faceta da vértebra de cima, que no caso aqui é a L5, articulando com a faceta articular do sacro, que a gente percebe aqui na sequência que vai acabar a articulação chegando no bloco do sacro e a articulação sacroiliaca. Então percebam que essa incidência, ela nos mostra claramente a densidade óssea e a relação de um osso com o outro, além do seu contorno. Um contorno bem definido, a faceta relacionando com a outra faceta, a linha articular. Então, a importância desse corte é exatamente analisar a estrutura óssea. Com isso, nós definimos o corte transversal, densidade 1 e densidade 2. Vejam, a mesma coisa esse exame vai me dar em relação ao corte sagital. Veja que isso é a visão do perfil do paciente, diferente da incidência anterior,
onde eu vejo sempre da esquerda para a direita. Então imagine que aqui eu estou fazendo um corte bem na lateral esquerda do paciente e vou entrando. Cada corte vai se aprofundando pela coluna até sair lá do outro lado, lado direito. Então a regra sempre é essa, é da esquerda para a direita. O que eu gostaria de ver? O centro, que me define o corpo vertebral e suas alterações. Percebam essa linha, é uma falha que tem no corpo vertebral, que só vai aparecer quando a gente está cortando a vértebra bem no centro dela. Essa aqui é a fossa da artéria vertebral, por onde entra a irrigação para o corpo vertebral. Então ela é perfeitamente anatômica. Cada disco aparece aqui. Veja que eu consigo contornar o volume posterior do disco, que a gente já estudou no corte transversal e o quanto ele invadiu o canal medular, lá no corte transversal. Isso aqui é uma densidade 1, igual foi a primeira lá do corte transversal, da esquerda para a direita. Eu vejo que não tem listese, é um alinhamento bom, a relação entre as vértebras é perfeito e mantido. Densidade para ver o contraste entre o disco, cada um dos discos, e o corpo vertebral. Vamos para a segunda sequência do sagital. É a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Percebam, esse corte ele é idêntico a esse corte. O que mudou? A tonalidade. Isso é uma tonalidade para ver osso. Então é a janela óssea e a janela de partes moles. Da esquerda para a direita, me mostra aqui a relação facetária, ó. Como é que está a articulação entre uma vértebra e outra, o forame de conjugação, o contorno ósseo com a cortical mais densa pelo percentual de cálcio, a relação de uma vértebra com a outra mantida, sem listese, sem degrau, a faceta articular do lado direito. Se eu comecei da esquerda, primeiro eu vou enxergar o espaço facetário do lado direito, do lado esquerdo, passei pelo centro, estou saindo lá do lado direito. Então a gente consegue analisar o indivíduo numa vista de perfil. E, por último, essa sequência curtinha aqui, que é o coronal. É uma vista do paciente de frente, como se eu começasse de anterior na coluna e fosse saindo, passo pelo canal medular, passo pelas lâminas que formam o processo espinhoso e visualizo lá atrás do paciente o processo espinhoso. Articulação sacroiliaca esquerda, articulação sacroiliaca direita. Se tem uma relação boa, o espaço está preservado. Perceba, esse paciente tem uma leve inclinação. Nós já sabíamos disso desde lá do corte transversal. Aqui prova que ele tem essa inclinação da pelve. Mas ainda assim, todas as estruturas dele aparecem aqui nitidamente. Então ele não tem uma alteração óssea estrutural, ele tem uma alteração de disco no corte transversal. E por último, nesse exame, que é um exame especial, ele me dá essa imagem, que é uma imagem 3D. A imagem 3D, ela me mostra a peça, o corpo vertebral, o espaço entre os corpos, o disco, o volume do disco. É uma imagem bonita, é uma imagem de informação para visualizar mais o formato e a anatomia. Portanto, eu não estou visualizando o disco. Eu sei que o disco faz parte disso e está aqui nesse espaço. Mas para estudar propriamente o disco, eu tenho que ir lá no corte transversal. É o corte, aquela incidência é a que mais me dá informação. Apesar de ser bonito, a 3D, ela fornece pouca informação. O que eu vejo aqui? A anatomia global, processo transverso, corpo da vértebra, corpo, articulação sacroiliaca. Mas os detalhes de cada relação vértebra, disco, vértebra, é lá no corte transversal. Então, dessa forma, nós nos posicionamos dentro de uma tomografia computadorizada. Aproveitem, estudem.